Boa tarde, mais uma vez nós estamos aqui e eu vou aqui a lição da escola sabatina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amanhã eu vou lá, se Deus quiser. Eu gosto muito de estar com eles. Eu tenho uma consideração muito grande. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista do professor. Eu quero comentar com vocês. Deixa eu ver, amanhã é quanto do mês, gente? 9. A oração na prática. Inclusive, a semana passada eu me enganei, eu fiz uma live sobre oração e eu mencionei essa lição, mas na realidade essa lição é de amanhã. Amanhã é hoje é 15, né? Na sexta, 15? Sim. Sábado 16. A oração na prática. O texto áureo, o versículo para memorizar, Salmo 62, versículo 8. Confia nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Já comentando aqui este verso para memorizar, este verso nos fala da confiança em Deus, que nós devemos confiar completamente no Senhor, derramar perante Ele o nosso coração, isto é, derramar a nossa necessidade, nos esvaziarmos e nos entregarmos ao nosso Deus através da oração. E no final do versículo fala que Deus é o nosso refúgio. Sabemos que Deus, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da adversidade. Nós podemos confiar completamente no Senhor, podemos confiar completamente em Deus. Gente, Deus, Ele é aquele que está conosco em todos os momentos de nossa vida. Eu louvo a Deus porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é grande. Eu fiz uma live hoje falando sobre o princípio do mal e tinha quase 500 pessoas na live. Significa que o nosso ministério online, Resgatando os Feridos, ele está tendo, assim, um grande alcance, as pessoas estão tendo interesse, porque aqui eu não prego placa de igreja. Até uma pessoa lá fez um comentário, e às vezes as pessoas não entendem e fazem determinados comentários que não é propício fazer em uma live, né? Nós respeitamos o ponto de vista de cada pessoa, a situação de cada pessoa, mas está chamando o outro disso, aquilo outro, de burro, de ignorante, isso. Live não é para isso. Porém, cada um dá aquilo que tem. Então, a oração realmente na prática. E a lição começa assim: como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Com quanto fervor? Com quanta expectativa? Suas orações se limitam a pedidos ou nelas também há louvor a Deus? Então eu faço a pergunta para você: como está o teu altar diante de Deus? Como está a tua vida de oração? Como você tem buscado o Senhor? Daniel, ele era um moço que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E você? Como nós estamos buscando essa presença do Senhor? Será que apenas fazemos aquela oração costumeira quando nos acordamos? Deus, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por esta manhã, dá-me um dia de paz. Não é isso que é a prática de oração. Ou quando nós vamos almoçar, tomar café ou jantar, e que fazemos aquela oração que parece até uma reza, é a mesma coisa todos os dias. Mas esta lição, o pessoal que vai ensinar, que não sou eu não sou membro de lá, fala sobre realmente essa vida de oração, como nós devemos viver essa vida de oração diante de Deus. E quando nós chegamos diante da presença do Senhor, como é que nós chegamos? Já chegamos pedindo, já chegamos agradecendo, já chegamos confessando os nossos pecados?
Tem até uma roda de oração, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele é muito importante para que nós possamos entender, tá? Como nós devemos passar alguns momentos de orações, como é que nós devemos fazer. E a roda de oração, ela traz realmente um passo a passo como nós devemos orar, como nós devemos buscar a presença do Senhor, e nós louvamos e glorificamos o nome do Deus Todo-Poderoso. Estou buscando aqui para ver se encontro a imagem para mostrar para vocês. Então, gente, quando nós chegamos à presença de Deus, nós devemos estar na presença de Deus, louvando a Ele, glorificando o nome dEle, sabendo que Deus Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, para atender os nossos pedidos de orações, ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu digitar aqui imagens sobre roda de oração. Ok? Aí nós devemos fazer aquele período de oração sabendo que Deus atende a oração, tendo a certeza de que o Senhor, Ele está conosco para nos ensinar, para nos orientar. E eu louvo a Deus porque você está aí nesta live. E eu estou falando sobre a prática da oração, como nós devemos praticar a nossa oração, como nós devemos buscar realmente a presença do Senhor. Eu encontrei uma aqui, deixa eu tentar copiar a imagem. Deixa eu colocar no Face, porque aí fica mais fácil. Aí nós separamos aquele período para buscarmos a presença do Senhor. Então, querido, quando você entrar na presença do Senhor, entre na presença do Senhor confiando em Deus, sabendo que Deus, Ele está ali para atender as nossas orações, claro, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Deixa eu mostrar aqui, né? O passo a passo aqui. Observe aí. Eu devo entrar na presença de Deus louvando ao Senhor. O salmista, ele diz, entrai pelas suas portas com louvores, com ações de graças. Então eu passo aqui um período, por exemplo, eu vou orar 1 hora de oração. Devo procurar dividir o meu tempo louvando, agradecendo a Deus, tá? Depois aqui nós temos a adoração, estou mostrando aqui a setinha, a adoração. Adorando aquilo pelo que Deus é, certo? Depois, esperando em Deus, passe alguns minutos em silêncio, escute aquilo que a tua consciência vai falar, aquilo que Deus vai falar. 4, confesse os pecados, confesse ao Senhor os seus erros, peça perdão ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor. Depois comece a orar por você, ore por você, pela sua vida, pedindo direcionamento, tá? 6, ore por sua família, inclua a sua família na oração. Ore pelos seus amigos, é muito importante nós orarmos pelos nossos amigos. Depois eu tenho aqui, 8, orar pelas pessoas da igreja. Tem uma listinha de nome de irmãos, né? Há igrejas até que dividem semanalmente uma lista com nomes para que as pessoas possam orar. Ore pelos missionários aqui, É importante nós orarmos por missões, missionários que estão no campo missionário. Depois, leia a Bíblia, pega alguns versículos de oração, ore a palavra de Deus. Você pode escrever também, ali tem um caderninho, e escrever o que você compreendeu. E por último, termine agradecendo a Deus por tudo. Então você veja, orar sem cessar. Roda de oração, Então, essa imagem chegou aqui no momento certo, eu copiei, é muito importante, é muito interessante, então eu vou repetir, louvor, adoração, esperando em Deus, confissão, oração por nós, né? Pela família, pelos amigos, pela igreja, pelos missionários, uma parte para a leitura bíblica, escreva um pouquinho o que você entendeu e termine agradecendo ao Senhor, termine agradecendo a Deus. Isso você pode baixar na internet, pode buscar na internet, pode
imprimir e seguir esses passos aí. Não é a Bíblia que fala sobre você seguir isso aí. São as experiências, é um passo a passo, isso é muito importante. Então, a oração na prática, ela é muito essencial, é muito importante para que nós possamos nos dedicarmos ao Senhor. Eu tenho vários vídeos, várias lives que estão no YouTube. O meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade, que falam justamente sobre oração, sobre tipos de oração, orações específicas. Lá tem várias lives, tá? Tem mais de 1000 vídeos já. Então a oração, ela é uma forma de nós nos comunicarmos com o Senhor. Você já experimentou, por meio da oração, você já sentiu a presença de Deus? Você já chorou na tua oração? Já intercedeu por alguém e você recebeu aquela resposta, viu aquela resposta? Isso é lindo, isso é maravilhoso. A oração é a ligação constante entre nós, os ramos e Jesus, que é a videira. Se nós desejamos crescer e florescer, devemos continuar a ter a selva e nutrição da videira verdadeira, que é Jesus. Nós não temos mais forças. Aqui é Ellen White, Primeiros Escritos, CPB 2022, página 87. Esta é a bênção de perseverar na oração. Deus nos ouve e sempre responde em seu tempo e de modo perfeito, ainda que nem sempre da maneira que nós esperamos, porque existem 3 formas de Deus atender a nossa oração. Sim, é chegado o momento, é aquele momento. Jeremias fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O segredo é justamente clamar. Quando você lê o livro de Salmos, você vai observar o salmista mostrando vários momentos de orações, várias situações em que o salmista clamou o Senhor e o Senhor atendeu, né? Clamou este pobre e o Senhor atendeu. O salmista diz, por causa da opressão do justo e do gemido do pobre, por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantaria agora, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor levanta-se para responder a nossa oração. Sim, é chegado o momento, estamos preparados para receber aquela bênção. E de repente Deus diz não, porque não é a vontade do Senhor. Nós pedimos e de repente não sabemos nem pedir. Ou espere. E nesse período de espera, entre o cumprimento, né, a promessa feita, e até que essa promessa tenha o seu cumprimento, há um processo. E neste processo nós vamos tendo um crescimento espiritual, nós vamos tendo um amadurecimento espiritual. Mas, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, não deixe de orar. Busque sempre a Deus em oração. E então esta lição desta semana, que será estudada amanhã na escola sabatina, fala justamente sobre a oração na prática. Elias orando em meio à crise. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis, quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto, deixa eu ver aqui, no confronto do Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18. No auge dessa história extraordinária, Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. Foi um momento inesquecível na história de Israel. E é por isso que a súbita mudança dos acontecimentos na sequência do relato nos toma surpresa. Então Elias buscou a Deus em meio à crise, em meio à adversidade. Aí aqui tem uma pergunta, leia 1 Reis capítulo 19 ao 18, observando especialmente as orações de Elias e a maneira como Deus interagiu com ele. O que provocou o desânimo de Elias? Em que a resposta de Deus foi diferente do que aconteceu no Monte Carmelo? Ao longo de um único dia, estou seguindo aqui a lição, também explicando, né? Embora Deus tenha respondido às orações de Elias,
o estado emocional, o estado mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que o momento de exaustão, o medo da morte abafasse sua fé. O mais impressionante ainda que Elias tenha cedido ao desânimo e à desesperança. Deus se dirigiu ao seu povo com ternura e cuidado, fornecendo alimento e água. 1 Reis 19, versículos 5 e 6. De tal modo que pôde caminhar durante 40 dias e 40 noites. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. E quando Deus finalmente se revelou, foi de maneira muito diferente da anterior. Então vocês observem que mesmo que nós que já tenhamos experimentado muitas respostas maravilhosas do Senhor, chega um momento na nossa vida em que parece que o desespero invade a nossa alma. É um momento de crise, mas é justamente no momento de crise que a nossa fé deve ser acrescentada. Os discípulos oraram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Mas nem sempre as coisas elas acontecem como nós planejamos, como nós esperamos, como nós queremos que aconteça. Em outras ocasiões, vacilamos e cedemos de maneira direta, poderosa e inconfundível, né? Deixa eu repetir. Em outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação. Achamos difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-la, sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos precisam estar alinhados com a vontade do Senhor. Assim como há muitas coisas na criação, nos diz aqui a lição, que não compreendemos. Não deve nos surpreender que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Porque o nosso conhecimento é muito pouco em relação ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós conhecemos em parte, nós conhecemos muito pouco, mas é por isso que nós devemos entender, devemos nos entregarmos ao Senhor, devemos chegar na presença do Senhor não apresentando o nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento não vai chamar a atenção de Deus. Porém, um coração quebrantado e contrito. Então aqui nós vemos Elias diante de uma situação, orando em meio à crise, Deus respondendo à sua oração, e depois nós vemos até o próprio Elias fugindo com medo de uma mulher, e ele se esconde em uma caverna. Muitas vezes nós nos escondemos em nossas cavernas. Quando as orações parecem não ser respondidas, talvez você esteja orando por algum tempo, quem sabe há anos, e parece que Deus não ouve as suas preces. A Bíblia nos diz: peçam e lhes será dado. Mateus 7,7. E também se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 3,14. Como você compreende essas promessas? De repente você ora, você recebe a resposta, mas em outro momento você ora e essa resposta parece não chegar. Parece que Deus não está nem aí. Mas Deus ouve todas as nossas orações. Ele responde todas as nossas orações? Não. Ele faz com que nós busquemos mais a sua presença, busquemos mais a sua face. E aqui diz: peçam e lhes será dado. Mas nós devemos compreender que às vezes nós guardamos mágoa em nosso coração, pecado não confessado, vamos falar isso aqui, e essa oração não é respondida. Eu preciso então confessar os meus pecados, conforme eu expliquei aqui, que nós devemos passar um período de oração. Aquela oração que você faz na igreja é uma oração rápida. O que eu estou falando aqui é de um quarto de guerra, é de um lugar secreto. E a Bíblia diz: ore ao teu pai em secreto, e ele vai te recompensar em público. Ana,
é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 17. A princípio parecia que Deus não responderia, mas ela perseverou e Deus atendeu em seu tempo perfeito e segundo a sua vontade. Às vezes a espera aprofunda a nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. Você ora, de repente o Senhor te faz uma promessa, aquela promessa não acontece tão rápido, porém nesse período de espera você vai orando, buscando a presença do Senhor, você vai tendo intimidade com Deus, tenha o teu lugarzinho de oração na tua casa, e você não precisa estar tocando trombeta, eu faço tantos dias de orações, tantos dias de jejum, não. Tenha o teu momento com o Senhor, somente você e Deus. E Ana respondeu, e Deus respondeu o pedido, da angústia de Ana. Ela queria um filho, e Deus deu Samuel para Ana. O Salmo 62, 8 diz: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiamos que ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o momento certo de nos entregar aquela bênção. Talvez você esteja aí pensando, uau, tantas promessas e ainda não aconteceram, mas eu quero te falar uma coisa, Deus vai responder a tua oração. Continua clamando, não desista. E proclame a tua vitória. Profetize em meio à crise. Profetize em meio à adversidade. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai resolver esta situação. E declare isso. Não é uma palavra mágica, mas declare confiando no Senhor. Às vezes nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira como queremos. Que orientações a Bíblia nos dá sobre isso? Aqui nós temos: busque a vontade de Deus e não a sua. Mateus capítulo 6, versículo 10, 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. O Pai Nosso diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Primeiramente, a vontade de Deus ela é estabelecida nos céus. E a vontade dele desce à terra, desce ao nosso coração, desce à minha casa, à minha vida, à minha família, ok? E aí a vontade de Deus prevalece. Considere suas motivações. Nós precisamos ter motivações. Por exemplo, quando eu mostrei aqui essa roda de oração, confessando seus pecados, orando por você, orando pela família, orando pelo amigo, orando pelas pessoas da igreja, orando pela liderança da igreja, orando pelos missionários. Vejam, são ótimas motivações. E isso leva tempo. Seja um intercessor. O intercessor é aquele que se coloca no lugar de outro. É aquele que se coloca na brecha. Pergunte se há pecado acariciado. É o que eu falei aqui na roda de oração, pecado não confessado. Eu preciso confessar e abandonar o meu pecado. Ore com fé, eu preciso ter confiança naquilo que eu estou falando. Por exemplo, eu prego, eu ensino aqui com muita confiança, com muita autoridade, com muita ousadia. Eu não preciso gritar, a pessoa não precisa gritar. Uau, fulano tem uma autoridade muito grande. Grito não é autoridade, gente. Voz mansa e suave. Deus responde a nossa oração. Examine se o seu coração está humilde ou orgulhoso. Eu preciso entrar na presença de Deus com muita humildade. Senhor, eu sou pecador. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Não entre na oração, Senhor, eu sou um dizimista fiel. Senhor, não falta o culto. Eu leio a Bíblia todos. Não entre em oração assim. Mas entre na oração confessando a tua pequenez, dizendo, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, eu não posso, porém a tua palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Persevere, não desista, perseverai na oração, orai sem cessar. E perdoe os outros. Uma das coisas super importantes, eu não vou dizer mais importante porque todas são importantes, é você não guardar mágoa no seu coração.
E o próprio Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Então, muitas vezes a minha oração ela não é respondida porque eu guardo ódio no meu coração. Eu quero vingança, eu guardo mágoa. E a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando em nossos corações ela pode prevalecer. Então observe que a oração do Pai Nosso nos ensina muito bem como nós devemos perdoar. E perdoar, eu vou perdoar quando eu sentir. Você não vai sentir nunca. Perdoar é um mandamento e é uma decisão. Um fator determinante na forma como reagimos ao que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Se o enxergamos como distante e desinteressado, nosso relacionamento enfraquece. Quando você estiver orando, saiba que Deus está ali com você. E tenha certeza da presença do Senhor. Ele nunca vai nos abandonar. Foi a live que eu fiz antes de ontem. Deus não nos abandona. A presença do Senhor está conosco todos os dias através do seu Espírito. Nesses momentos, busque na Bíblia evidências do seu amor e cuidado por você. Marque na sua Bíblia, marque no caderninho aqueles versículos que falam sobre a segurança, sobre o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Ore a palavra, determine a palavra. Jesus nos ensina a orar. Na época de Jesus, eram muito valorizadas orações longas, cuidadosamente elaboradas, como uma encenação com palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas. Jesus criticou essas orações, apontando como exibição de falsa piedade. E diz, eles gostam de orar em pé, os fariseus gostam de orar em pé, para serem vistos pelos homens. Fazem longas orações. Jesus criticou, isso aí é religiosidade. Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial de sua vida. Então aqui eu tenho vários exemplos de versículos que mostram o exemplo de Jesus orando e ao observá-lo perceberam um contraste com os líderes religiosos e entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então eles falaram, pediram ao Senhor, ensina-nos a orar. E ele vai e nos dá para os discípulos a oração modelo que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, na realidade, quando fala Pai Nosso que está nos céus, vocês observam o seguinte, não fala meu Pai, fala Pai Nosso, isto é, de todas as pessoas que clamam. E é onde Ele está, nos céus, mas também Ele está em nossos corações. Santificado seja o teu nome. Como é que eu posso santificar o nome do Senhor? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando você estiver orando o Pai Nosso, não faça simplesmente como um decoreba, como uma reza, mas faça a oração do Pai Nosso como realmente o modelo que Jesus ensinou, que nós devemos santificar o nome do Senhor, fazer a vontade do Senhor, que nós devemos agradecer pelo pão de cada dia e por aí vai, né? A oração modelo de Jesus. E Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade, na linguagem do dia a dia. Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Deus, eu coloco aqui uma cadeira, senta aqui junto comigo, é uma simbologia. Você me entende? E você começa a clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Observe os elementos da oração ensinada por Jesus. Pai Nosso, que está nos céus, reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. Nós precisamos ter esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Santificado seja o teu nome, reverência à santidade do Senhor. Venha o teu reino, anseio pela volta de Cristo e pela habitação do Espírito Santo. Mas o reino de Deus, ele é presente e ele é futuro. E nós somos cidadãos do reino. Venha o teu reino. Não é eu vou ao teu reino, venha, é ele que vem a nós. E nós devemos abrir o nosso coração e deixar o reino de Deus habitar, não é?
e o reino de Deus está entre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entregue oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando nele, porque ele sabe o melhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus? O pão nosso de cada dia, aqui nós temos a provisão de Deus, o sustento de Deus, pedido pelo sustento necessário, tanto físico, que alimente água, como o alimento espiritual, que é Jesus, o Espírito Santo, Deus, a sua palavra. Nós precisamos desse alimento espiritual. Por isso o Salmo 1 diz que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Todos os dias eu faço live. Faz tempo, já faz mais de 3 anos, tal. Acredito que sim, que eu tenho esse ministério online e lives, onde pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm sido restauradas. Hoje eu fiz uma live e tem quase 500 pessoas. Eu não sei agora quantas pessoas tem aí presentes, tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é o arrependimento, a busca de perdão. É o perdão de Deus para comigo, de acordo eu perdoo o meu inimigo, né? E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está a súplica pela proteção. E é a minha escolha em servir ao Senhor. Então vejam, Jesus ele nos deu um exemplo de oração, um modelo de oração. Vocês estão gostando, gente? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É aqui a admissão de que tudo o que somos, temos e fazemos pertence ao Senhor, pertence a Deus. E Ele é o que? O dominador de todas as coisas, de todas as situações. Aleluia. Louvor, confissão, pedidos e ações de graças. Assim como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13, nós podemos seguir esse modelo simples e nos achegarmos ao Senhor diante da sua presença. Aí nós temos aqui Daniel, capítulo 9, versículo 4 ao 19, que nessa oração aqui, pensem como incluir os elementos a seguir em suas orações. Louvor é a adoração expressa por quem Deus é e como Ele é. Aí nós vemos o Salmo 100 falando sobre entrar pelas suas portas com louvor, que eu já mostrei para vocês aqui logo no início da roda de oração, entrando na sua presença com gratidão, com agradecimento. Quanto mais perto dele, mais percebemos a nossa pecaminosidade e nós devemos realmente suplicar ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Pedidos, quais desafios você enfrenta? Quais são os tipos de desafios que você está enfrentando? Na escola, no trabalho, na família, na igreja? Com a tua convivência com outra pessoa? E que tipo de apoio você precisa? Corra aos braços do Senhor. E ações de graças, nós vemos Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, e reflita sobre as bênçãos que você tem recebido. Talvez você venha à mente muitas bênçãos que você já recebeu, né? Então seja agradecido. Agradeça ao Senhor. Agradeça pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade do Senhor. E outras perguntas sobre oração. Por que orar se Deus já sabe? Muitas pessoas falam isso, né? Eu não preciso orar, Deus já sabe, mas eu preciso, Deus precisa ouvir a nossa confissão. Não sei, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para que nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Caminhos a Cristo, Casa Publicadora Brasileira, 2024, página 59. Deus conhece os nossos anseios, as nossas necessidades, conhece as nossas intenções. E o Espírito Santo está aí também como Paráclito divino, como Consolador divino, como intercessor, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém.
E muitas vezes nós só choramos, só gememos, e Ele intercede a Deus, Ele conhece o gemido da nossa alma. Por que orar quando tudo vai bem? Autossuficiência e orgulho podem ser grandes barreiras a uma vida de oração. Se percebêssemos o quanto carecemos de Deus, nós o buscaríamos muito mais. Nós precisamos de Deus. Qual é o papel da fé na oração? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Considere estas palavras. A oração e a fé são aliadas íntimas. Nós precisamos realmente de orar com confiança, nos achegarmos a Deus com interesse de coração e com uma confiança muito forte. Com quem devo orar? Devemos orar principalmente, em particular, a sós com Deus, pois a oração e o estudo da Bíblia são a força vital para o nosso relacionamento com o Senhor. Devemos orar em família, devemos orar em pequenos grupos, devemos orar de várias formas, de várias maneiras, né? Como devo ouvir? Oração é mais do que falar com Deus. Também precisamos permitir que o Senhor, Ele fale ao nosso coração. Preciso, aqui na roda de oração, eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui, primeiro louvor, segundo adoração, esperando em Deus, aqui um momento em que você fica em silêncio, ouvindo Deus falar ao teu coração. Isso é necessário e muito importante. Eu preciso esvaziar a minha mente, estar em um lugar tranquilo para que eu possa buscar a presença do Senhor. E, por último, aqui, se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais de sua presença conosco. Ellen G. White, Caminho a Cristo, CPB 2024, página 65. Se dermos lugar às nossas dúvidas e medos, ou tentarmos resolver tudo aquilo que não vemos claramente antes de ter fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Mas se nos voltarmos para Deus, tal como somos, convencidos de nosso desamparo e dependência, se com humildade, confiante e fé levarmos nossas necessidades, aquele cujo conhecimento é infinito, que tudo vê em sua criação e que tudo governa por sua vontade e palavra, então ele atenderá a nosso clamor e fará com que sua luz brilhe em nosso coração. Caminho a Cristo, página 61. Nas asas do louvor, o coração pode elevar-se para mais perto do céu. Deus é adorado com cânticos e música nas cortes celestiais. Ao expressarmos nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. Chegamos, pois, com reverente alegria perante nosso Criador, com ações de graças e som de música. Isaías capítulo 51, versículo 3 e Caminho a Cristo, página 66. Portanto, gente, é muito importante, é necessário nós buscarmos a presença do Senhor, nós vivermos realmente uma prática de oração. Que ideia presente nas citações acima mais inspira você? Qual delas mais o desafia, né? Então vejam, aqui são perguntas que nós devemos responder, que nós devemos estudar, e durante essa explanação aqui, nós explicamos para vocês como realmente nós devemos orar, qual o princípio, que é o Pai Nosso que está nos céus, né? Buscar a presença do Senhor, buscar o reino do Senhor, deixar Deus agir em nossos corações. É muito importante a oração na prática, que você possa realmente viver uma vida de oração, praticando orações cada dia. Amanhã eu vou estar com os irmãos lá, aprendendo mais esta lição. Aqui eu estou ensinando, estou mostrando, lá eu serei aluno, com muito prazer e com muita alegria. E nós temos vários exemplos de bênçãos, que Deus realmente ele responde a nossa oração, que o Senhor ele está conosco de uma forma maravilhosa,
de uma forma especial e que você possa, nesta tarde, buscar a presença do Senhor, deixa Deus agir em tua vida de uma forma toda especial, porque a oração realmente ela destrói muralhas, destrói barreiras, e nós devemos confiar no Senhor, devemos confiar no nosso Deus. A oração pode muito em seus efeitos, né? As orações de um justo, a oração de uma pessoa que clama ao Senhor com sinceridade, que clama ao Senhor com interesse de coração. Tiago capítulo 5, versículo 16 fala isso, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração é um dos maiores privilégios concedidos por Deus ao ser humano, e por meio dela os homens se aproximam do Senhor, apresentam suas necessidades, agradecem, adoram, buscam uma direção espiritual, e a Bíblia ensina que a oração sincera possui grande poder, especialmente quando nasce de um coração quebrantado. A oração pode muito em seus efeitos, a expressão pode muito em seus efeitos, revela que a oração não é apenas palavras lançadas ao vento, mas é uma ferramenta espiritual capaz de produzir mudanças, capaz de produzir milagres, cura, libertação e fortalecimento à nossa fé. O que significa a oração de um justo? O justo não é uma pessoa perfeita, mas é aquela que busca a vontade do Senhor. E o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. A oração do justo é sincera, é humilde, é cheia de fé, está alinhada com a vontade de Deus. E Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. E a oração, queridos, move o coração de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos homens e mulheres que alcançaram respostas de suas orações. Nós temos Elias, que orou e o céu fechou por 3 anos. Elias orou e o céu fechou por 3 anos. Daniel orou e foi livrado da cova dos leões, ou na cova dos leões, né? Ana orou e recebeu o milagre de um filho. Jesus Cristo ensinou sobre a perseverança na oração. E terminando aqui os efeitos da oração, a oração produz efeitos espirituais profundos, fortalece a nossa fé, traz paz ao nosso coração, aproxima o homem de Deus, quebra as cadeias espirituais, gera esperança, fortalece, nos dá fortalecimento em tempos difíceis. Clama a mim, responder-te-ei. O poder da oração com fé é muito forte. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 1, versículo 22. A fé nos faz confiar em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós temos obstáculos para uma oração eficaz. Algumas atitudes nos podem impedir o agir de Deus, que é a falta de fé, pecados não confessados, o orgulho, a falta de perdão e a desobediência. E Deus deseja sinceridade e comunhão verdadeira. E concluindo aqui, a oração do justo continua tendo poder nos dias atuais. E Deus permanece ouvindo o clamor daquele que o busca com fé, com humildade, com perseverança, com sinceridade, mesmo diante das dificuldades. E quem vive uma vida de comunhão com Deus, descobre que a oração não apenas muda situações, mas também transforma o coração humano, transforma a nossa vida. Portanto, a Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por este momento em que estou buscando aqui a tua presença, em que eu trouxe, ó Pai, esta palavra baseada na lição, ou seja, a explicação da lição, a prática da oração. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, eu agradeço pelo meu lar, pela minha família. Eu te agradeço porque tu és o Senhor. E eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que me acompanharam neste momento, que a tua graça, que o teu perdão, que a tua misericórdia, Senhor, possa alcançar cada vida, possa alcançar cada coração, e que nós possamos, ó Deus, depender do Senhor, sabendo que em ti há esperança, sabendo que em ti há resposta das nossas orações. Portanto, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, por todas essas pessoas que aí me acompanharam, pelo teu grande amor, Senhor. Portanto, entra neste coração,
Entra nesta vida agora, talvez alguém aí triste, decepcionado, desamparado, mas o Senhor é a resposta das nossas orações. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado.